aula. Hoje a gente irá resolver algumas questões do TD que eu passei para vocês sobre o assunto área dos quadriláteros, né? Que foi o assunto que a gente está trabalhando nessa semana. E por isso eu trouxe 10 questões, um TD bem simples, com questões contextualizadas voltadas para o Enem, ok? Então vamos lá começar a resolução de questão. A primeira questão diz assim: uma placa retangular de 60 cm por 40 será inicialmente recortada ao longo de uma de suas diagonais e em seguida ao longo de duas direções paralelas aos seus lados, de modo a obter um quadrado conforme indicado na figura. Aqui era para ser um quadrado, né? Tá pontilhado aqui em vermelho. Aqui as dimensões do retângulo, 40 por 60, isso, unidade de centímetro. E ele quer saber a razão entre as medidas da área do quadrado recortado e da área total da placa, nessa ordem, certo? Então ele quer a área do quadrado dividido pela área desse retângulo, ok? Então vamos lá. Opa. Solução. Eu montei aqui um esquema prático. Peguei a figura, certo? Montei dois triângulos semelhantes, veja esses dois triângulos. Aqui eu coloquei a medida x como o lado desse quadrado. Se aqui é x, como esse pedaço é 40, aqui vai ser 40 menos x. Da mesma forma que se esse pedaço é x e esse pedaço maior é 60, então esse pedaço aqui em verde vai ser 60 menos x, certo? Então, como os triângulos são semelhantes, né, as razões entre os lados são iguais. Aqui a gente percebe que tem ângulos iguais, né? Então eles são semelhantes. Então essa razão é válida. Então quer dizer, x sobre 40 menos x, foi o que eu fiz, é igual a 60 menos x dividido por x. Então eu fiz meio pelos extremos. X vezes x dá x ao quadrado. 40 menos x vezes 60 menos x. Tá aqui eu deixei indicado. Aqui eu vou fazer a multiplicação termo a termo, né? X ao quadrado eu repeti. 40 vezes 60, 2.400. 40 vezes menos x, menos 40x. Menos x vezes 60, menos 60x. E menos x vezes menos x dá x ao quadrado. Como aqui tem x ao quadrado e aqui tem x ao quadrado, eu cancelei. Veja, aqui tem dois sinais iguais, então soma. Como é negativo, vai permanecer negativo. Então é 60 mais 40, 100. Passa para o outro lado, né? Aqui vai ficar 100 negativo, aí passando para o outro lado fica 100 positivo, 100x. E o 2.400 fica no lugar dele, então 100x vai ser 2.400. Logicamente, você faz a divisão. X é 2.400 dividido por 100, que vai dar x igual a 24, ok? Então, a pergunta não é essa, né? Mas esse valor é essencial para a gente resolver a questão. A área do quadrado é igual a x ao quadrado, que é o lado, né? O lado que eu enunciei que é x, esse quadrado. Então, o lado dele vai ser x. E x ao quadrado é a área desse quadrado. E esse x é 24. 24 ao quadrado é 576. Unidade, centímetro, então vai ser centímetros quadrados. A área do retângulo é a base vezes a altura. Vamos ver, aqui a base 60, a altura 40. Então, multiplicando dá 2.400. Agora, a razão, né? A razão, para vocês lembrarem, razão é divisão, né? Então, vamos dividir a área nessa ordem, né? A área do quadrado dividido pela área do retângulo. Dividindo isso, eu posso simplificar, dividir por 2, dividir por 3 e assim por diante. Eu dividi logo por 96 para simplificar meus cálculos. E aí temos 6 sobre 25. E aí você responderia a alternativa A, ok? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão é a questão 2. Ao construirmos um retângulo, tal que a razão entre a medida do lado maior
e a medida do lado menor é igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2, estaremos obtendo um retângulo áureo, isto é, de ouro. Retângulos assim são chamados desde a Grécia Antiga por serem considerados harmoniosos e de grande beleza. Eles foram usados nas famosas construções tais como as fachadas do Parthenon em Atenas e na Catedral de Notre Dame em Paris, que foi atualmente aconteceu um desastre, né, que aí foi queimada, né, e está em fase de reestruturação. Uma propriedade curiosa dos retângulos áureos é que se deles recortarmos um quadrado, restará outro retângulo áureo. Na figura abaixo temos 1, 2 e 3 representados pelos quadrados a serem recortados sucessivamente a partir do retângulo áureo ABCD, a fim de obter um retângulo áureo MNPQ, que é esse retângulozinho aqui. Veja, aqui eu tenho um retângulo áureo, recorto esse quadrado 1, esse quadrado 2 e esse quadrado 3 e sobra exatamente um retângulo áureo. É isso que ele quer dizer dentro da questão. Com base nas informações dadas, AB, essa medida aqui, ele dá 4 centímetros, a área do retângulo áureo MNPQ em centímetros quadrados é. Aí você tem essas opções. Vamos entender como é que a gente resolve essa questão. E é bem simples, né? A gente precisa só ter um pouco de cuidado, mas a gente consegue desenrolar. Primeiro, inicialmente, eu vou colocar variáveis, né? Variáveis para esse lado desse retângulo. Então, eu chamei aqui de A, essa altura, a base de B. Feito isso, né? Logicamente, você tecnicamente já nomeou que o lado do quadrado 3 é o lado A. Aqui você percebe que esse quadrado aqui, 3, vai ter o lado A, exatamente porque essa medida de altura, que eu nomeei inicialmente por retângulo, é A. Aí isso aqui já é, por construção, já é o lado desse quadrado 3. Beleza. E, intuitivamente, você também nomeou a do quadrado 2. Veja, se esse aqui é B e aqui é A, então o lado desse quadrado 2 vai ser A mais B. Se isso aqui é A mais B, e esse pedaço aqui é A, então você tem que o quadrado maior que temos vai ser 2A mais B. Então, você percebe que por construção você consegue achar os lados dos quadrados a partir da nomeação das variáveis aqui desse retângulo áureo, ok? Beleza. Só que foi dado na questão que 2A mais B é 4. E a razão, né? A razão dos lados desse retângulo áureo é esse valor, 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Mas o que seria os lados desse retângulo? Vamos ver. Aqui é 2A mais B, mais A mais B. 2A mais A, 3A. B mais B, 2B. Então, quer dizer, 3A mais 2B sobre 2A mais B vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Veja que 2A mais B já é dado, ó, é 4. Então, substituo. Então, 3A mais 2B dividido por 4 é 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Aqui, você tem uma igualdade, né? Essa aqui é uma implicação lógica de ida e volta. É se somente se na matemática. Então, 2A mais B é igual a 4. 3A mais 2B, eu vejo aqui, ó, eu simplifiquei, aqui pode ficar um 2, aqui fica 1, e aí 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Então, você tem essa igualdade. Você tendo essas duas igualdades, você pode usar o método da adição, o método da substituição, e aí você pode achar essas variáveis, ou então você pode até usar aquela regra de Cramer que eu ensinei para vocês, né? E aí a gente acha A igual a 6 menos 2 raiz de 5.
Se o A é 2 raiz de 5, você substitui em uma dessas duas fórmulas e acha o B igual a 4 raiz de 5 menos 8. Vejamos, se eu tenho essas duas dimensões, eu sei exatamente a área desse retângulo, que é A vezes B. E aí eu multiplico. Se você tiver uma certa dificuldade na multiplicação de dois números que são irracionais, né, tem uma parte racional e uma parte real, aí você vai ter que multiplicar termo a termo. Vamos ver, 6 vezes 4 raiz de 5 dá 24 raiz de 5. 6 vezes menos 8 dá menos 48. Menos 2 raiz de 5 vezes 4 raiz de 5, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Raiz de 5 vezes 5, raiz de 5 fica 5. Menos 8 vezes 5 dá menos 40. E menos 2 raiz de 5 vezes menos 8 vai dar mais 16 raiz de 5. Veja, essas partes que tem número irracional, que é o raiz de 5, você soma, ó, 24 mais o 16 dá 40. Aí agrega o raiz de 5. E os outros números soltos, você soma. Por quê? Porque tem sinais iguais, sinais negativos. Então, menos 48 com menos 40 dá menos 88. Então, você marcaria a alternativa A. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, que vai ter a resolução da terceira e quarta questão. Obrigado e até a próxima.